Eu investi 5 milhões de reais em Gerdau e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê. Se isso parece interessante para ti, presta muita atenção e deixa o dedo no like. Então vamos lá, tá? Esse vídeo aqui foi pensado em você, clubista, você que acompanha aqui o canal do Clube do Valor, mas também serve, né, para quem tá me conhecendo agora. Se esse é o seu caso, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos, cofundador do Clube do Valor. E quando eu falo que eu tô investindo 5 milhões de reais em Gerdau, eu falo em nome do Clube do Valor. Mas o grande ponto é que esse vídeo foi pensando em investidores, pessoas físicas comuns, como você que está assistindo agora, que muitas vezes travam na hora de decidir quais ações comprar e que ainda assim, quando decidem, falta muitas vezes convicção, né? Falta saber por que está comprando cada uma das ações e por que cada ação está lá na sua carteira, né? Quem nunca aqui na jornada como investidor chegou um dia, olhou para sua carteira na corretora e ficou meio que na dúvida, né, de por que aquelas ações estavam lá, acompanhando aqui vários investidores, olhando para minha própria trajetória como investidor lá atrás, uma trajetória bem longa, percebo que é muito comum em um determinado momento da nossa jornada a gente perceber que a gente foi empilhando ali um monte de ativos de forma aleatória. Uma das bandeiras que eu levanto aqui é a bandeira do investimento com clareza, do investimento com estratégia, do investimento que não comece olhando para uma ação específica que algum influenciador disse que tem ou que alguma empresa recomendou, e sim começa olhando para uma estratégia e que dessa estratégia derivem aí as ações que passam pelos filtros, pelos critérios dela. É um pouco disso que eu vou falar aqui, não sei antes de te apresentar a Gerdau, falar um pouco sobre o momento atual dela, sobre as ações dela, mostrar aí um pouco do histórico dela e também te explicar por que compramos 5 milhões de reais e olha que faz um bom tempinho e se a gente pretende manter ou não. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a Gerdau. E quando eu falo Gerdau daqui pra frente, entenda que eu tô falando da metalúrgica Gerdau, que são as ações de código GOAL4, e não da Gerdau SA, que são as ações de código GGBR3 ou GGBR4. Só que no limite elas são algo muito parecido, praticamente a mesma coisa. Afinal de contas, a metalúrgica Gerdau, ela é uma holding que controla a Gerdau SA. E a Gerdau SA é uma outra holding que controla as diversas operações de siderurgia do grupo Gerdau. Aí a única operação que a metalúrgica Gerdau, que a Goal detém diretamente, é de 28,9% de participação na empresa Aços Vilares SA, só que essa própria Aços Vilares SA tem como acionista nos outros 58,4% do seu capital a empresa Gerdau SA. Ou seja, está falando aqui de praticamente a mesma coisa. Aqui talvez a primeira lição do vídeo seja: se você quer comprar Gerdau, escolhe, né, Goal ou GGBR, mas não compra as duas, porque você vai estar tendo uma sobreposição da mesma empresa na sua carteira. E se você duvida, tá olhando para os últimos 5 anos, no gráfico do Google, que não considera os proventos, o resultado é praticamente idêntico, né, ao das duas ações. Buenas, dito isso, tá, a Gerdau é uma empresa centenária que surgiu há 120 anos atrás, com a fundação da fábrica de pregos Pontas de Paris, no Rio Grande do Sul. E hoje sim, eles seguem produzindo pregos, além, é óbvio, né, de inúmeros produtos de aço. Para você ter uma dimensão da Gerdau, hoje são 32 unidades produtoras de aço, 28.350 colaboradores diretos e indiretos no mundo, 2 minas de minério de ferro, 250 mil hectares de base florestal entre plantios de eucalipto e áreas de preservação, presença em 9 diferentes países e 75 lojas comercial Gerdau. Recentemente, a Gerdau divulgou resultados que deram muito o que falar. E antes de mostrar o que as pessoas estão falando dos resultados, um rápido overview aqui dele, dá para ver que o volume de vendas anda meio estagnado, né, em relação ao mesmo período do ano passado, com uma pequena alta de 11,5% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Dá para ver também que a receita líquida, embora tenha crescido na comparação contra o último trimestre do ano passado, caiu 7,2% contra o mesmo período do ano anterior. E a mesma coisa vale para o EBITDA ajustado, que caiu 25% olhando na comparação do mesmo período com o ano passado, porém subiu 19% olhando para o quarto trimestre do ano, recuperando aí parte da margem perdida. E no lucro líquido a gente vê a mesma coisa. Queda na comparação primeiro trimestre contra o primeiro trimestre, porém alta na comparação entre o quarto trimestre de 22 contra o primeiro trimestre de 23. E muito por conta dos gatilhos desses resultados, a Gerdau hoje ela tá meio hypada, né? Desde que a gente comprou ela lá atrás, alguns anos, a gente nunca viu ela tanto em hype, pelo menos aí na internet, pelo menos aí entre casas de análise. Isso vale tanto do lado de quem busca comprar ações baratas, né, com analistas falando compre Gerdau, quanto também pela galera que foca mais em dividendos. A Gerdau aparecendo aí numa lista de ações boas pagadoras de dividendos do Banco do Brasil e sendo apontada
apontada, né, pelo BBI como a nova favorita. Isso olhando para os setores de mineração e siderurgia. Ou seja, claramente, os resultados recentes da Gerdau agradaram a Faria Lima, aliás, como diz essa manchete, inclusive. E com isso, tem vários players dando buy, né, recomendando compra das suas ações, como é o caso do Citi, como é o caso do BB Investimentos, do Credit Suisse. E é claro, para ser totalmente transparente, também não é todo mundo, né? Tem ali Goldman Sachs, que mantém recomendação neutra para as ações da Gerdau. Falando em ações, o grupo inteiro Gerdau tem as seguintes ações aí disponíveis. Na B3 tem as ações GGBR3, que é a Gerdau SA ordinárias, GBR4, Gerdau SA preferenciais, Goal 3, que é a metalúrgica Gerdau ordinária, e Goal 4. Além disso, elas têm ações na New York Stock Exchange, na verdade são ADRs, recibos de empresas brasileiras, e tem também ações na Latibex. Olhando para cada uma delas no Brasil, tá? Por trás do código GGBR, a gente tem aí 600 milhões de ações ordinárias e 1,1 bi de ações preferenciais, sendo que nas GGBR investem 173 mil pessoas físicas e 3.500 pessoas jurídicas. E os maiores acionistas são, nas ordinárias, a metalúrgica Gerdau, e nas preferenciais, tirando ali a participação da Capital International Investor, as ações estão aí pulverizadas, eventualmente até você investe, você tem GGBR4, você tá aí nesses 89%. Aliás, comenta aqui se você investe em Gerdau, SA ou metalúrgica Gerdau. E quando você comenta, falando aqui de metalúrgica Gerdau, ela tem menos ações emitidas, né? São 300 milhões de ações ordinárias, 668 milhões de ações preferenciais, total de 1 bi de ações. Detalhe importante, aqui no Clube do Valor a gente acabou de bater a marca de R$1 bilhão sob aconselhamento, absolutamente irrelevante em relação à Gerdau, mas eu fico orgulhoso aí e quero trazer essa informação para todo mundo. Tem menos investidores pessoas físicas do que nas ações da Gerdau SA, são 118 mil investidores pessoas físicas, e menos ainda investidores pessoas jurídicas, são 529. E por trás da posição acionária na metalúrgica Gerdau, a gente vê um bom peso da Indac Investimentos e Participações e também do grupo Gerdau Empreendimentos. Já nas preferenciais, o grosso está na mão de outros. Bom, dito tudo isso, né, por que comprar ações da Gerdau? Algumas pessoas, eu sei, podem pensar que, com todos os desafios aí a nível macro, não parece fazer tanto sentido fazer isso. Que, aliás, é um tema que a própria empresa fala, né, no seu relatório, o macroambiente, com as incertezas geradas pela inflação mais alta no mundo, pela política de aperto monetário e também pelos riscos geopolíticos, pelos problemas que o Brasil tem com as altas taxas de juros e alto endividamento das famílias, bem com questões dos Estados Unidos, China e países sul-americanos. E eu sei que para muitos investidores a resposta por trás da realização de investimentos passa por um conjunto de múltiplos ou passa por uma visão de que no futuro os resultados da Gerdau vão tender a se recuperar, vão tender a melhorar. Então eu poderia aqui passar por vários múltiplos, como por exemplo preço por lucro, que está muito baixo, preço pelo valor patrimonial, que também está muito baixo, como o EV/EBIT, que está baixíssimo, ou ainda por múltiplos de retorno, né, como retorno sobre capital tangível, como retorno sobre o patrimônio líquido ou sobre o ativo, que é o único que fica abaixo, né, só 5%. Muitos, eu sei, olham para isso aqui, né, o dividend yield, que o atual está lá em cima, né, está em 11%. Recentemente, ele ao longo de 2022 teve mais do que isso, 20%, 24%, e que existe uma boa estabilidade, embora ela não seja uma reconhecida e consistentemente presente pagadora de dividendos, né? Teve um espaço ali entre 2016 e 2017 sem distribuição de dividendos, e antes disso, muitas vezes a média ficou entre 1% e 3%. Mas o fato é que nada disso foi o que nos fez comprar ações da Gerdau. A gente comprou apenas porque a gente tem uma estratégia muito clara de seleção de ações, que passa também por ter regras muito claras sobre quando manter e quando vender uma ação. Quem é clubista já sabe, já está cansado de me ouvir falar sobre tal estratégia das ações mais baratas da bolsa. Pois é justamente essa estratégia que a gente segue aqui, uma estratégia que foi inspirada, né, nessa aqui do livro A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, foi adaptada, fiz algumas mudanças aí para refletir melhor, né, o cenário brasileiro e para focar mais em selecionar ações baratas mesmo. Foi aquele livro ali que estourou a minha mente quando se trata em investimentos em ações. E basicamente tudo que a gente faz aqui no Clube do Valor passa por, primeiro, a gente
determinar quais são as estratégias, quais são os sistemas de investimentos que a gente usa e depois implementar esses sistemas na prática. Ou seja, não olhei para Gerdau pensando, será que vale a pena? Será que não vale? Olha só esses múltiplos, esse retorno sobre o ativo. Não, eu olhei para Gerdau já sabendo que ela estava entre as ações mais baratas da bolsa. Uma estratégia que esse passagem a gente já testou no passado, apresentou resultados muito bons e que você pode conhecer melhor neste e-book aqui, em que eu explico com um pouco mais de detalhe como é que funciona a estratégia de ações mais baratas da bolsa, os estudos, né, que corroboram para sua eficácia, a lógica por trás dela e ainda revelo 10 diferentes ações muito baratas nesse mês atual. O legal é que você pode ter acesso a esse e-book de forma totalmente gratuita apertando nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição. Se você quiser entender melhor a estratégia, dá uma lida no e-book. Enquanto isso, deixa eu te mostrar aqui. A gente comprou as ações da Goal pela primeira vez lá no dia 1º de março de 2021, a um preço médio não ajustado por proventos de R$ 11,81. De lá para cá, a gente já recebeu quase R$ 4,00 por ação em dividendo. E embora o preço atual dessa ação seja muito parecido com o que a gente pagou, né, seja aí 1,1% abaixo, o retorno com os proventos foi bom nesse período, foi de 32,51%. E do dia 1º de março de 2021, quando a gente fez as compras dessa ação pela primeira vez até hoje, a cota do fundo de investimentos em ações do Clube do Valor, que é onde estão as ações mais baratas da bolsa, e é um fundo que os clientes aqui dos serviços de wealth do Clube do Valor têm acesso, ela subiu aí 11%, enquanto o Ibovespa está, acho que literalmente no 0 a 0. E se a Gerdau, com o reinvestimento de proventos, rendeu 31 e a carteira como um todo rendeu 11, ela foi uma das posições que gerou alfa nesse período. Então valeu demais. E até quando eu pretendo manter Gerdau? Atualmente, ela é a segunda ação mais barata da bolsa no ranking das ações mais baratas da bolsa. Você conhece 10, lembrando, né, nesse book aqui. E enquanto ela estiver entre as 30 mais baratas, vai manter ela em carteira. Só quando ela sair dessas 30 posições, no próximo rebalanceamento, aí sim a gente vai vender, sem nenhum apego emocional às ações em si. E essa é a liberdade, a clareza que eu tenho e que muitos clientes têm aqui ao investir com estratégias claras. Isso ajuda muito a trazer tranquilidade financeira, a trazer previsibilidade sobre o que fazer, já que os resultados do mercado financeiro, sobretudo em ações, são absolutamente imprevisíveis. Ponto que você também pode investir com base numa estratégia clara. Aliás, se vocês quiserem que eu grave um vídeo aqui explicando como é que é o processo de investimentos do Clube do Valor, como é que a gente presta nosso serviço, deixa um comentário que eu tô pensando em fazer isso num futuro aí. Mas o ponto é, se você quer investir com uma estratégia clara e tem já R$500 mil ou mais para investir, né? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, quero te convidar a conhecer os nossos serviços de wealth. São serviços em que a gente coloca um profissional capacitado ao teu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. E mais do que isso, a gente cria uma alocação de ativos feita sob medida para ti, considerando a sua tolerância ao risco, seus objetivos de retorno, a sua história como investidor. A gente faz recomendações personalizadas de investimentos, a gente devolve o custo de taxas embutidas que você teria se você investisse com um assessor de investimentos, aquele profissional que é remunerado conforme você paga mais taxas, muitas vezes sem saber. A gente te ajuda sobre como fazer seus aportes, te mantém informado com relatórios mensais com o desempenho da sua carteira e tudo isso cobrando uma taxa única, transparente, você sabe que está pagando sem querer te enganar em nada. Se você quiser conhecer nossos serviços de wealth, quiser que um especialista entre em contato contigo e tem aí a partir de R$500 mil para investir, deixa aqui o link para você saber mais. E se você, por acaso, quer se aprofundar na nossa estratégia de seleção de ações, aqui vai estar o link do e-book completo revelando 10 ações baratas e aqui um vídeo em que eu falo sobre a estratégia de dividendos do Clube do Valor, que é uma outra estratégia de seleção de ações. Nossos clientes de wealth têm acesso também. Grande abraço e até mais.